Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Fique em Casa Aprendendo. Essa é a nossa aula de Biologia de hoje. Eu sou o professor Celso Ramos e nós vamos dar continuidade a estruturas básicas e funcionamento dos tecidos. Agora na 13ª aula, nós já iniciamos esse assunto, né, de tecido nervoso e na aula passada nós falamos de neurônios. Nessa aula de hoje, nós estaremos falando sobre os gliócitos, né, que são aqueles 90% das células que fazem parte do tecido nervoso. Lembrando que do nosso tecido nervoso temos 10% que são formados por neurônios e 90% é formado por gliócitos. E aí nessa aula de hoje nós vamos ter uma introdução sobre quem são essas células, né, os gliócitos. Aí nós vamos falar dos gliócitos principais aqui, que são os astrócitos. Falaremos das funções do oligodendrócito, né, tem uns nomes aí um pouquinho complicados. Falaremos das células chamadas de micróglias, ok? Das células de Schwann e falaremos sobre as neurofibras mielinizadas e as não mielinizadas. Tá? Nós vamos relembrar um pouco das partes de um neurônio para vocês entenderem esse último tópico aqui. Então, olha o seguinte, o que são os gliócitos, né? Os gliócitos, pessoal, também são chamados de células da glia, ok? Anteriormente, essas células elas eram chamadas de neuróglia, ok? E as funções dessas células, as funções principais, são essas aqui, ó. Elas têm a função de envolver, nutrir e proteger os neurônios. Você tem todo um aparato celular para proteger os neurônios. E esse aparato celular é formado pelos gliócitos, ok? A glia, essa palavra glia, ela deriva do grego e significa cola. Realmente significa cola. Que, na verdade, é pelo fato de que essas células elas dão sustentação física aos neurônios, né? Elas vão dar esse apoio para esses neurônios. Os principais, como eu já comentei anteriormente, são os astrócitos e os oligodendrócitos, que estão localizados no sistema nervoso central. Tá? Nós temos as micróglias, que estão localizados tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico. E nós temos, por último aqui, ó, as células de Schwann, que estão localizadas basicamente no sistema nervoso periférico. E aí agora nós vamos entender aqui algumas funções, né? Vamos falar sobre cada uma dessas células da glia e vamos dar as funções dela. Bem, a primeira que eu quero comentar com vocês é a célula, essa célula que eu estou representando aqui de laranja, né? O astrócito. O que a gente tem para comentar dessa célula, né? Observa nessa figura que essa célula chamada astrócito, ela tem prolongamentos, ela é parecida com neurônios, mas ela tem uma função aqui um pouco diferente. O que você está vendo aqui de azul é um pedacinho de um neurônio aqui, ó, e aqui tem um outro pedacinho de um outro neurônio. Observa que essa célula ela está segurando neurônios e, ao mesmo tempo, ela está entrando em contato aqui com o vaso sanguíneo. Tá? Vamos entender, vamos lembrar aqui qual é a função do vaso do nosso sistema circulatório, né? O nosso sangue, ele tem, além de célula de defesa, tem ali células que promovem o transporte gasoso, como no caso das hemácias. Ela transporta oxigênio, gás carbônico. No nosso sangue nós encontramos nutrientes muito importantes, né? E esses nutrientes, o oxigênio que está ali no nosso sangue, ele está sendo levado para o nosso sistema nervoso, ok? Só que o nosso sistema nervoso, o nosso tecido nervoso, ele não pode ter contato direto com o sangue, né? Você já ouviu falar no acidente vascular cerebral, né? Acidente vascular cerebral, o AVC? Pois é, o que é o acidente vascular cerebral? Você tem ali um vaso sanguíneo ali no seu sistema nervoso, de repente acontece um extravasamento, de repente ocorre uma veia, uma artéria estoura, né? Ela vai
promover liberação de sangue. E esse sangue ele não era para estar entrando em contato com o tecido nervoso. Aí alguns neurônios eles vão morrer. Aí o cara pode até morrer, né? Então não pode ter contato direto do sangue com nossas células nervosas. Então, como é que os nutrientes, o oxigênio, sai da corrente sanguínea e passa para os nossos neurônios? Aí nós temos os astrócitos. Ele tem essa função de proteger e nutrir os neurônios. Eles vão tirar da corrente sanguínea todos os nutrientes necessários, né? Aquilo que você comeu, que se tornou nutriente, foi absorvido pela corrente sanguínea, vai chegar até o seu tecido nervoso e os astrócitos vai retirar esses nutrientes de lá e vai conduzir esses nutrientes para os neurônios para que eles possam ser nutridos. Ok, pessoal? Então, essa é uma das principais funções dos astrócitos. Para a gente identificar uma célula do astrócito, basta você perceber que sempre os astrócitos estão ligados a neurônios e, ao mesmo tempo, ele está ligado com o vaso sanguíneo. Tá? Essa é uma das características mais importantes para a gente identificar um astrócito. Tá? O outro tipo de célula muito importante do nosso tecido nervoso vai se chamar oligodendrócito. Oligodendrócito. Olha só, essa célula ela vai ter a mesma função que uma outra célula que nós ainda vamos comentar, que são as células de Schwann, né? As células de Schwann e os oligodendrócitos têm a mesma função. Qual é a função dos oligodendrócitos? É produzir a bainha de mielina. Vamos lembrar, pessoal, que o neurônio, ele tem aqui, ó, o corpo celular. Ligado ao corpo celular, nós temos os dendritos, né? E esse prolongamento principal do neurônio, que é o axônio. O axônio, ele apresenta um encapamento, certo? Uma capa protetora isolante. Essa capa protetora, que é isolante, a gente chama de bainha de mielina. E essa bainha de mielina, ela é produzida pelos oligodendrócitos. Só que os oligodendrócitos, eles só vão existir aqui, ó, no sistema nervoso central. Eles são as células responsáveis por produzir a bainha de mielina dos neurônios que estão localizados no sistema nervoso central. Ok? Essa bainha de mielina ela é muito importante, nós vamos ver mais adiante que ela é importante para que o impulso nervoso seja bastante rápido e eficiente. Ok? Então, essa é a função dos oligodendrócitos. Produzir a bainha de mielina. Outra célula que é considerada como um gliócito, né? Ou célula da neuróglia, é a micróglia. Ok? O que é a micróglia? Para que ela serve? Gente, a micróglia, na verdade, são macrófagos. Macrófagos, né? Vamos lembrar o que são os macrófagos. Os macrófagos são células de defesa, tá? Vamos lembrar que nós temos um tipo de célula chamado de monócito. O monócito, quando ela se torna ativa, ela se transforma em um macrófago. Só que os macrófagos, dependendo do tecido onde ele se localiza, ele vai apresentar nomes específicos, ok? No caso, se o macrófago estiver localizado no sistema nervoso, no tecido nervoso, ele vai deixar de ter esse nome de macrófago e passa a ter o nome de micróglia. E qual é a função do macrófago ou das micróglias? Eles são altamente especializados em fagocitar detritos e restos celulares presentes no tecido nervoso. Ora, você tem ali corpos estranhos que podem ser potenciais patógenos que devem ser fagocitados, eliminados do tecido nervoso. E a célula que tem essa função de eliminar esses patógenos, no caso aqui vai ser as micróglias, que são nada mais, nada menos do que macrófagos, ok? E aí, só para a gente lembrar, os macrófagos, dependendo do local onde eles estão localizados, eles vão apresentar nomes específicos. Por exemplo, se o macrófago estiver nos pulmões, né,
eles vão se chamar de macrófagos alveolares. Se um macrófago estiver presente no fígado, né, ele deixa de ter esse nome e passa a se chamar de célula de Kupfer. Célula de Kupfer. Então, a célula de Kupfer é um macrófago que está no fígado. Se um macrófago estiver presente nos rins, ele passa a se chamar de células mensangiais. Ok, pessoal? Então, se um macrófago estiver no tecido conjuntivo, ele vai se chamar histiócitos. E aí, falando do nosso tecido nervoso, se o macrófago estiver presente no tecido nervoso, ele é chamado de micróglias. Então, essa é a função das micróglias: fagocitar detritos e restos celulares presentes no tecido nervoso. Ok, pessoal? A outra célula que é muito importante do nosso tecido nervoso é a célula de Schwann. Lembra que eu falei anteriormente que tem uma célula que tem a mesma função que a célula de Schwann, né? Que foi os oligodendrócitos. Os oligodendrócitos produzem... Lembra que eu falei que eles produzem a bainha de mielina? Pois as células de Schwann também produzem a bainha de mielina. Mas qual é a diferença, professor? Já que os dois produzem a bainha de mielina, a diferença é que os oligodendrócitos estão presentes no sistema nervoso central. E as células de Schwann produzem a bainha de mielina dos neurônios que estão presentes no sistema nervoso periférico. Tá? Então, célula de Schwann produz a bainha de mielina de neurônios que estão presentes no sistema nervoso periférico. As células de Schwann também podem ser chamadas de neurolemócitos. Neurolemócitos, né? Tem a função de produzir a bainha de mielina. Professor, mas você tanto fala dessa bainha de mielina. Tá aqui, pessoal, ó. Tem aqui o neurônio, tem os dendritos, né? Que está ligado ao corpo celular. E esse rabinho maior aqui, né? É o axônio. Observa que se esse neurônio é do sistema nervoso periférico, então quem produz essa bainha de mielina bem aqui são as células de Schwann. E a célula de Schwann, ela vai se envolver, né, em torno do axônio e vai formar a bainha de mielina. Ok, pessoal? Agora, professor, você tanto fala de bainha de mielina. Qual é a função dela? Para que ela é tão importante assim? Olha só, eu já comentei em aulas anteriores que a bainha de mielina ela tem muito a ver com a rapidez de propagação dos nossos impulsos nervosos. Observe o seguinte, o que é mais rápido? Um canguru pulando, né, quando ele pula de um ponto para o outro, ou uma lesminha que vai andando continuamente sem dar saltos? Logicamente que quem anda mais rápido é um canguru. Estou fazendo uma pequena comparação. Por quê? Se você olhar o neurônio, ele tem locais onde você encontra a bainha de mielina, mas observa que entre uma bainha de mielina e outra bainha de mielina, tem uns pontos aqui, ó, esses pontos que não tem a bainha de mielina. Vou mostrar nessa outra figura. Ó, eu tenho aqui um axônio de um neurônio, tem alguns pedaços onde você encontra aqui, ó, a bainha de mielina. Mas tem esses pontinhos aqui que não tem bainha de mielina. Esses pontinhos aqui a gente chama de nódulo de Ranvier. Nódulo de Ranvier. Tá? Nesses locais não tem bainha. E o impulso nervoso, quando ele se propaga por meio do sonho, ele pula de um nódulo de Ranvier para o outro nódulo de Ranvier. Ou seja, o impulso nervoso nos neurônios é saltatório. Ou seja, ele salta de um ponto para o outro. Enquanto que existem alguns neurônios no nosso tecido nervoso que são não mielinizados, ou seja, que não possuem a bainha de mielina. Tá? Nesses neurônios que não tem essa bainha de mielina, o impulso nervoso ele é um pouco mais lento. Tá? Mas na maior parte dos nossos neurônios, nós temos neurônios mielinizados. Agora, tem uma doença que é um pouquinho complicada, né? Ela
ela acaba destruindo a bainha de mielina dos nossos neurônios, né? Ela faz isso aqui, ó, você tem um neurônio, existem doenças que promovem a destruição dessa bainha de mielina, né? Um exemplo dessa doença aqui, pessoal, é a esclerose múltipla, tá? Esclerose múltipla, uma doença muito séria, né? E essa doença, ela tem algumas características, a principal característica foi o que eu acabei de comentar com vocês. Ela promove uma destruição dessa bainha de mielina. O indivíduo, ele vai ter uma série de problemas aqui. Dificuldade de engolir, porque os neurônios responsáveis pelo controle da deglutição, eles vão estar defasados, vai ter a bainha de mielina destruída. Então, ele vai ter dificuldade, o indivíduo ele vai ter dificuldade de engolir, vai ter fadiga desproporcional à atividade realizada, né? Perda da visão, ou seja, ou ele pode ter a perda da visão, ou ele pode ter uma visão dupla. Por que ele pode ter uma visão dupla? Porque ele pode ter um controle desordenado de ambos os olhos. Então, ele pode ficar um pouco estrábico e aí pode acabar tendo visão dupla. Ou ele pode ter uma visão embaçada. Outra característica dessa doença, né, da esclerose múltipla, são fraquezas em algumas partes do corpo. Ora, se você está tendo dificuldade de promover a transmissão dos impulsos nervosos, os órgãos que vão ser controlados por esses impulsos nervosos, eles não vão atuar de forma efetiva. Então, você pode ter fraqueza. Fraqueza muscular é uma delas. Falta de coordenação motora. O indivíduo ele vai ter problema de conseguir promover atividades simples, como tomar água, segurar um copo, né? Vai ter incontinência urinária. Lembrando que você segura a urina porque você tem ali o músculo esfíncter que está controlando a passagem dessa urina. Ora, se você tem um sistema nervoso que está com problema na sua bainha de mielina dos neurônios, se esse sistema nervoso não manda o comando de forma correta, o indivíduo ele não vai conseguir segurar, por exemplo, a urina. Então, ele vai ter ali incontinência urinária, vai ter dores crônicas, né? Então, esses são alguns dos problemas que são causados aí pela desmielinização, né, dos neurônios. Agora, voltando para o nosso tecido nervoso, tem uma outra informação importante que eu gostaria de comentar com vocês, né, que é com relação aos nossos nervos. Qual é a diferença de nervo para gânglio, né? Na aula anterior, eu falei para vocês que o nosso tecido nervoso ele tem ali uma substância branca e uma substância cinzenta, né? A substância cinzenta tem aglomerados de corpos celulares, a substância branca tem aglomerados de prolongamentos de neurônios. Quando os corpos celulares se aglomeram fora do sistema nervoso central, eles vão formar os gânglios nervosos, né? Quando os prolongamentos de neurônios se aglomeram fora do sistema nervoso central, ele vai formar os nervos. E como é que é um nervo, pessoal? Vamos aqui analisar de que é feito um nervo. Você tem aqui, ó, isso aqui é um pedaço, é um corte da medula espinhal. Lembrando que a medula espinhal ela fica lá no meio da nossa coluna vertebral, certo? Então, ali a medula espinhal foi seccionada. Nós temos aqui, ó, a substância cinzenta, ok? E a substância branca. Aí, observa que fora dessa medula espinhal vai ter aqui o que a gente chama de nervo, ok? Isso aqui é o nervo. Essa parte mais dilatada aqui é um aglomerado de corpos celulares de neurônios que está fora do sistema nervoso central. Como é um aglomerado de corpos celulares de neurônios que está fora do sistema nervoso central, ele vai se chamar de gânglio nervoso. Observe que esse gânglio nervoso vai formar o nervo, daqui é um nervo espinhal, que parte da medula espinhal. De que é feito um nervo? Fiz um corte dele e vou observar aqui, ó. Observa que cada nervo tem feixes, né, de aglomerados de prolongamentos de neurônio. Se você analisar isso de mais de perto, você vai perceber que dentro desses feixes aqui, eu tenho
porções contendo o neurônio. Aqui é um axônio de um neurônio. Cada neurônio ele é envolto por uma bainha de tecido conjuntivo, chamado de endoneuro. Tá? Esse endoneuro vai envolver o neurônio. Vários neurônios envolvidos vai ser envolvido por perineuro. Tá? Esses perineuros vão se juntar todos em um nervo juntamente com vasos sanguíneos formando o nervo. Pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam presentes na próxima aula. Tchau, tchau.